Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao 26. João 4, de 1 a 26. E eu quero pensar com vocês sobre graça e verdade na prática. Graça e verdade na prática. João 4, de 1 a 26. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria, chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar a comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda, nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço. Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: eu sou eu o que fala com você. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Quem já ouviu falar de psicologia das cores? Já ouviu falar disso? Para alguns pode parecer bobagem, mas cor ou cores é assunto muito sério no marketing comercial. E a razão é muito simples: as cores são poderosas e influenciam diretamente tanto produtores como consumidores. Para se ter uma ideia, estudos apontam que cerca de 85% dos consumidores acreditam que as cores de um produto são muito mais importantes do que outros fatores. As cores de um produto. 93% das pessoas avaliam as cores de um produto na hora de comprar o produto. 93%. Mais da metade dos consumidores desistem de comprar um produto porque o produto não tem sua cor favorita. E ainda, cores
podem melhorar em 40% a leitura, entre 55% e 68% o aprendizado, e em 73% a compreensão. Portanto, não subestime o poder das cores. Comprovadamente, elas desempenham um papel importante na nossa percepção visual, uma vez que as cores influenciam nossas reações sobre o mundo que nos rodeia, mas não é tudo. Tem mais. Na ciência ou na psicologia das cores, o contraste de cor tem uma função fundamental. E, de novo, muitas vezes é mal compreendido ou subestimado esta informação. Por que contraste é importante? O contraste é o que desperta o interesse nas pessoas e, ao mesmo tempo, é o contraste que intriga quem o enxerga. Padrões de beleza, gente, são definidos por contrastes. Padrões de beleza são definidos pelos contornos. Contrastes de cores, contornos de formas. Faça um teste. Da próxima vez que você ver alguma imagem, alguma paisagem, alguma pessoa que chama a sua atenção pela beleza ou pela aparência, observe e investigue. Concentre-se, compare e você vai perceber que por trás dessa admiração, o que está são cores e contornos muito bem contrastados, tudo na medida certa, na proporção exata, com a cor correta, ou com as cores corretas, com a saturação certa, com o brilho certo, ou seja, contraste é determinante para a definição de beleza. A beleza é composta de contrastes. Tá. Por que eu digo isso? Porque não é diferente com o Senhor Jesus Cristo. O que torna Jesus Cristo glorioso, conforme Jonathan Edwards disse há mais de 250 anos, num de seus sermões, o que torna Jesus Cristo glorioso, abre aspas, é um conjunto admirável de características excelentes e diversificadas, fecha aspas. Em outras palavras, o que torna Jesus Cristo glorioso é o conjunto admirável de contrastes maravilhosamente diversificados na mesma pessoa. Para se ter uma ideia, deixe-me citar um trecho de um texto do John Piper. Ele diz assim: nós admiramos a Cristo por causa da sua transcendência. Ele é enorme, ele é sublime, mas o admiramos mais ainda porque a transcendência de sua grandeza se mistura com submissão a Deus. Cristo é transcendente, mas submeteu-se ao Pai. Nós nos maravilhamos com Cristo porque sua justiça inflexível é temperada com misericórdia, sua majestade é adoçada com meiguice. Apesar de igualar-se a Deus, Cristo tem uma profunda reverência por Deus. Apesar de ser digno de tudo que é bom, Cristo foi paciente para sofrer o que é mal. Seu domínio soberano sobre o mundo foi revestido de um espírito de obediência e submissão. Cristo confundiu os orgulhosos escribas com sua sabedoria, mas foi simples a ponto de ser amado pelas crianças. Cristo acalmou a tempestade com uma só palavra, mas não destruiu com um raio os samaritanos, nem fugiu do martírio da cruz. Fecha aspas. Percebe os contrastes em Jesus? A glória ou a beleza de Cristo não é fácil de ser compreendida. Ela é composta por um conjunto de qualidades extremamente diversificadas, um conjunto de contrastes maravilhosos numa só pessoa. E o Evangelho de João, de forma muito especial, nos apresenta isso. João e o Apocalipse. Afinal de contas, os
Os dois livros foram escritos pelo mesmo autor, isto é, João, aquele discípulo que o Senhor amava. Lá em Apocalipse, por exemplo, João apresentou um contraste maravilhoso em Jesus Cristo, quando disse em Apocalipse 5:6, que Cristo é cordeiro e leão. Ele é cordeiro porque ele é manso e humilde, mas ao mesmo tempo é leão porque é soberano e cheio de autoridade. João, de fato, viu a glória de Jesus. João e todos os discípulos, os companheiros dele, e tendo visto essa glória, João nos revelou o que os seus olhos contemplaram. João nos apresentou contrastes maravilhosos na pessoa e no caráter de Cristo. Contrastes. Não ignore os contrastes. João 1,14, que nós lemos e que nós cantamos, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, o verbo se fez carne, habitou entre nós, ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Ou seja, você percebeu aqui o que João acabou de dizer em João 1,4? João disse assim: nós vimos a glória do Filho único do Pai. E alguém poderia perguntar: como assim, João? Com o que se parecia a glória do Filho único do Pai? Descreva para nós a imagem que você viu em Cristo, no verbo que se fez carne. Bem, diria João, nós vimos um ser humano. Na verdade, nós vimos a palavra encarnada, o verbo encarnado entre nós. E o que eu consigo te dizer, em tudo que eu vi ele dizer, em tudo que eu vi ele fazer, o que eu posso te dizer é que esse verbo encarnado era um contraste de graça e de verdade. Gente, uma pessoa que consegue viver bem na proporção certa, esse contraste, cordeiro e leão, graça e verdade, é supremamente belo. E é assim que João descreve a excelência maravilhosa de Jesus. O que nós vemos na descrição de João é um contraste de qualidades maravilhosas e maravilhosamente contrastadas. Mas nós vivemos numa era pragmática, onde as pessoas dão valor àquilo que funciona. E se não funciona, muitos pensam, essa doutrina não tem valor. Tudo bem, você poderia dizer. Mas como é que é isso na prática? Como é ou como se comporta esse Deus homem? Como ele procede quando ele se aproxima das pessoas? Como seria a convivência com alguém que é cordeiro e leão? É bipolar essa pessoa? Não. Como seria se relacionar com alguém cheio de graça e verdade? Porque, gente, se você se relaciona com alguém que é só verdade, é a pior coisa. Ela condena você, ela acusa você, ela pisa em você, ela esmaga você com a verdade. Mas se você convive, por outro lado, com alguém que é só graça, você morre de diabetes. Porque a pessoa, ela é capaz de comprometer a justiça para acobertar seus erros e pecados. Ninguém suportaria viver com alguém simplesmente verdade, e ninguém também conseguiria viver com alguém apenas graça. Jesus Cristo é graça e verdade. É tudo isso que nós enxergamos nos encontros de Jesus com os personagens dos evangelhos, especialmente aqui no Evangelho de João e mais especificamente aqui nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Graça e verdade na prática, o título que demos a esta exposição bíblica. Por quê? Porque quando João disse, lá no 1,14, João 1,14, vimos ele glorioso, vimos ele cheio de graça e verdade, eu, curioso que sou, eu perguntaria, tá, mas como que é isso? Como que esse Jesus cheio de graça e verdade andou, viveu na prática? Aí João diria para mim e para você o seguinte, faça o seguinte, leia o resto do Evangelho de João. Note como foram os encontros de Jesus com as pessoas.
e você vai ver como uma pessoa cheia de graça e verdade se comporta na prática. Ah, meu povo, o texto de hoje é extremamente relevante para os cristãos. Revela para nós como eu e você devemos ser, na prática, assim como Jesus é, cheio de graça e verdade. Martin Lloyd Jones, ele diz que esse texto nos indica a situação na qual todos nós nos encontramos, a parte da graça de Deus em Jesus Cristo. Então, vamos olhar para esse texto e eu quero que você veja comigo como é que alguém cheio de graça e verdade se comporta na prática. Em primeiro lugar, graça e verdade na prática produzem intencionalidade. Jesus é totalmente intencional no que ele faz. A história da mulher samaritana nos dá uma informação que, a princípio, você pode ler e achar que é apenas detalhe de narrativa, mas não é. Os versículos de 1 a 4 nos contam a história de uma mulher samaritana, e essa história começa com a informação de que Jesus deixou o sul da Judéia, seguiu para o norte da Galileia, passando pelo centro de Samaria. Por que João nos informa isso? E mais, diz o texto, de 1 a 4, diz que quando Jesus ficou sabendo que os fariseus tomaram conhecimento da proporção que o ministério de Jesus estava atingindo, afinal, o texto diz, João nos informa, Jesus estava batizando e fazendo mais discípulos que João Batista, embora Jesus mesmo não batizasse. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ficaram sabendo de tudo isso, Jesus decidiu deixar a Judéia e voltou para a Galileia, passando por Samaria. E o texto nos diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Por quê? Será que Jesus estava com medo dos fariseus? Será que esse trecho que ligava Judéia e Galileia, esse trecho passando pelo centro de Samaria, era um trecho, você precisa saber disso, que os judeus não passavam por ali, os judeus davam volta. Eles davam volta para não ter que passar dentro de Samaria. Por quê? Porque eles consideravam os samaritanos impuros. Será que Jesus estava com medo dos fariseus e pensou, eu vou sair daqui, vou passar pelo centro de Samaria, afinal é a rota de fuga mais segura, os fariseus jamais imaginariam que eu passaria por aqui. Será que foi isso? Claro que não foi. Não foi porque em João 3,35, o capítulo anterior a esse, diz que o pai ama o filho e colocou tudo nas mãos do filho. O filho tem tudo nas suas mãos, ele controla, ele é soberano, inclusive sobre os fariseus. Então, alguém que tem o poder nas mãos não tem medo dos fariseus. Outro dado importante, João 10, de 17 a 18, o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta, ninguém tira de mim a minha vida, eu mesmo dou a minha vida, eu tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Ou seja, não seriam os fariseus que decidiriam a hora de matar Jesus. Jesus diria a hora. Como ele diz lá na cruz, ele só morreu na hora que ele morreu porque ele decidiu morrer naquela hora. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Ele é soberano sobre a morte, ele é leão. Então, onde está a intencionalidade de Jesus nessa atitude? Se não era medo dos fariseus, por que ele tinha que sair da Judéia, ir para a Galileia, passando por Samaria? Primeiro, pode ter sido o seguinte: ele decidiu partir porque a hora dele ainda não havia chegado. A hora de ele ir para a cruz. Em João você vai ler isso várias vezes, João 2,4, João 7,30, João 8,20.
minha hora não é chegada. E é claro que se Jesus permanecesse lá na Judéia, fazendo o que ele estava fazendo, o ministério dele tomaria proporções grandiosas demais e precipitaria provavelmente a condenação e a crucificação. Mas a hora da cruz não tinha chegado. E Jesus decidiu deixar a Judéia e partir para a Galileia. Sabe por quê? Ele é intencional com relação ao tempo. Isso aqui, se nós absorvêssemos essa realidade, isso nos curaria de todas as nossas ansiedades. Jesus é Senhor do tempo. Jesus é Senhor dos acontecimentos da história. Ele não queria que naquele momento o ministério tomasse a proporção que estava tomando, porque não era hora de ele ir para a cruz. Mas tem mais, não é só isso. Segundo, pode ter decidido ir embora porque os fariseus deviam estar usando a popularidade de Jesus para desacreditar o ministério de João Batista diante das multidões. Veja que o texto diz que Jesus estava conseguindo mais discípulos e seguidores, tomando inclusive os de João Batista, batizando mais do que ele, e mais, ele mesmo não batizava, mas o ministério dele estava crescendo, e como João Batista havia constrangido os fariseus, e como João Batista havia pregado mensagem de arrependimento aos fariseus, e chamava eles ao batismo, os fariseus estavam furiosos com João Batista. E aquela seria uma excelente oportunidade para os fariseus pegarem os seguidores de Jesus e dizer para as multidões: está vendo esse João Batista que vocês seguiram? Olha aí, não é nada, não é ninguém. Apareceu um e as multidões já estão deixando ele por esse novato que acabou de surgir. Veja, os fariseus não estavam favorecendo o ministério de Jesus, eles estavam encontrando uma ótima oportunidade para detonar com João Batista. E como Jesus não é do tipo que cresce com a ridicularização dos outros, especialmente com alguém do calibre de João Batista, Jesus decidiu deixar a Judéia para a Galileia, porque ele é cheio de graça e verdade. Ele disse: não, meu ministério não vai crescer às custas de zombarem de João Batista. Terceiro, Jesus pode ter visto que os fariseus estavam simplesmente desacreditando os dois movimentos, tanto dele, de Jesus, como de João Batista, dizendo que aqueles dois grupos não passavam de grupos de divisão, picuinha, não tinha base estável, e como Jesus não se mete em confusão para provar quem ele é, ele diz: chegou a hora de eu sair da Judéia. Jesus não vai para as mídias sociais, Jesus não vai para a internet, Jesus não vai para o Instagram, Facebook, WhatsApp, bater boca com ninguém para provar quem ele é. Ele deixa a Judéia. E coroando tudo isso, vem a quarta razão. Jesus teve o impulso divino de partir da Judéia para a Galileia, passando por Samaria, porque Deus planejou para ele um encontro divino com a mulher samaritana. O texto diz isso. Jesus teve de passar por Samaria, no versículo 4. E ele tinha que passar por Samaria não porque geograficamente era o caminho mais curto, não. Ele tinha que passar porque lá em Samaria tinha uma mulher que precisava receber da graça. E a intenção de Jesus era levar o evangelho de Deus à mulher samaritana. Eu vejo essas quatro razões, pelo menos combinando juntas, para mostrar a intencionalidade de Jesus. Gente, se Jesus fosse só verdade, ele condenaria aquela samaritana. Ela era uma pecadora. Se Jesus fosse só graça, ele deixaria de ser justo e colocaria panos quentes nos pecados daquela mulher.
Mas ele é cheio de graça e de verdade. Ele busca então uma maneira de salvá-la, graciosamente salvá-la, buscando aquela mulher com a verdade do Evangelho. E é isso que nós temos aqui, graça e verdade na prática. Graça e verdade na prática produzem intencionalidade. Por quê? Soberano que é, o Senhor nunca fica refém de circunstâncias. Jesus nunca simplesmente reage porque as coisas estão saindo do controle. Ele age intencionalmente, ele age com propósitos graciosos, ele é soberano, ele é cheio de graça e verdade. Observe o que a gente acabou de pontuar. Jesus é dono do tempo, não é chegada a minha hora. Jesus não precisa e nem tem prazer na diminuição de João Batista para que o ministério dele cresça. Jesus sempre procura uma maneira de chegar com o Evangelho no coração das pessoas, sem a necessidade de se autoafirmar através de discussões. Qual era a grande intenção de Jesus? Deixar João Batista ir se diminuindo da melhor maneira possível, sem humilhação pública. Ele é cheio de graça e de verdade. O ministério de João Batista apontava para Jesus, mas como Jesus faria isso sem expor João Batista ao ridículo, e os fariseus já estavam usando isso, Jesus diz: é hora de partir, não é chegada a minha hora. E ele tinha que chegar em Samaria, ele tinha que atingir o coração dessa mulher. Graça e verdade na prática produzem intencionalidade, amor pelo próximo. Sabe o que eu aprendo com isso? Para a gente ser intencional, a gente tem que aprender a remir o nosso tempo. A gente tem que aprender a ler as circunstâncias com a sabedoria de Deus, para saber de Deus a hora de chegar e de sair com o Evangelho. Nós não podemos nos aproveitar das pessoas, nós não podemos nos autoafirmar sobre as desgraças das pessoas. Nós crentes não fomos chamados para nos enfiarmos em discussões desnecessárias em Facebook, ou seja, onde for, em nome do Evangelho. Nós fazemos tudo para chegar com o Evangelho aos que mais precisam do Evangelho. Graça e verdade na prática produz um ser humano cheio de amor e de desejo de carregar o Evangelho e levar o Evangelho para quem precisa. Então a pergunta que eu te faço é: como que você investe o seu tempo? Quando Deus fecha uma porta aqui, ou parece estar fechando, quando Deus parece estar te conduzindo ou te guiando, como é que você lê isso? Quais são os caminhos que você escolhe para percorrer seu dia a dia? Você faz como os fariseus, você corta a volta de Samaria para não ter que passar no meio daquele povo imundo? Ou você faz como Jesus, passa no meio de Samaria, porque é lá no meio daquele povo imundo que o Evangelho mais precisa chegar? Como é que você faz no seu dia a dia? Você corta a volta das pessoas? Ou você vai ao encontro delas intencionalmente? Foi isso que Jesus fez. Graça e verdade na prática produzem homens e mulheres com uma única intenção na vida: glorificar a Deus, levando o Evangelho a quem mais precisa. Graça e verdade na prática produzem intencionalidade: levar o Evangelho. Segundo, graça e verdade na prática promovem relacionamentos. Foi o que Jesus fez com essa mulher. Gente, pessoas que são apenas verdadeiras, geralmente elas espantam os outros. Pessoas geralmente que são só verdadeiras demais, elas machucam os outros. Elas não têm a menor compaixão. E deixa eu te dizer uma coisa: você com a sua verdade, sem amor, não abençoa e não glorifica a Deus. Verdade tem que ser recheada com graça. E pessoas só graciosas costumam acobertar erros. Mas a pessoa cheia de graça e verdade, ela busca se relacionar com amor.
Ela busca construir relacionamentos. Para quê? Para que o evangelho transforme aquele pecador com quem eu convivo. Foi isso que Jesus fez. A história da mulher samaritana nos revela a intencionalidade de Jesus. Visava sempre promover relacionamentos que resultariam no compartilhamento do evangelho para a salvação. Jesus não simplesmente via a viagem dele por Samaria como sendo um grande inconveniente no ministério dele. Ele disse, não, nesse caminho que Deus me pôs, eu vou intencionalmente criar relacionamentos para que o evangelho chegue nas pessoas. É assim que você pensa sobre as coisas nas quais Deus dirige você? No caminho, diz o verso 4, ele teve de passar por Samaria. Para um judeu, ele ia olhar isso aqui e ia falar, meu Deus do céu, o que Deus está fazendo comigo? Por que Deus me enfiou nesse buraco? Chegando ao povoado samaritano de Sicar, perto do poço que Jacó tinha dado ao seu filho José, o poço de Jacó ficava ali, Jesus, ouça, Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido comprar comida lá no povoado e a mulher ficou surpresa, uai, o que você está fazendo aqui? Os judeus nem passam por essa estrada. Você não só passou por essa estrada, mas está puxando conversa comigo. Você é judeu, eu sou uma mulher samaritana. Como é que você me pede água? E se Jesus fosse um de nós, ele teria dito, esquece, estou cansado, meus discípulos foram comprar comida. Desculpa, fica na sua, eu fico na minha. Mas não foi isso que ele fez, por quê? Porque desde o início, ele estava intencionalmente pensando em puxar papo com aquela mulher e ganhá-la para Cristo, para si. O que a gente aprende sobre a pessoa que vive intencionalmente promovendo relacionamentos? Ouça aqui, meu povo, o que a gente precisa aprender com Jesus? Para a gente ver essa igreja cheia de convertidos a Cristo. Eu e você precisamos desenvolver algum tipo de habilidade. A primeira coisa que eu e você temos que ter no coração é o desejo de levar água viva para os sedentos. Verso 10, Jesus diz, olha mulher, você sabe por que eu estou puxando papo com você? Você sabe quem é esse que fala com você? Se você soubesse, e se você bebesse da água viva que eu tenho para te dar. Meu povo, aquela mulher não tinha nada para oferecer em troca para Jesus. Nada, 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 nada. Ela era mulher, Jesus estava sozinho com uma mulher, ele era tido pela maioria como um rabino, um mestre, conversando com uma mulher, sozinho, num lugar isolado. O texto bíblico faz questão de dizer que foi no momento em que os discípulos foram embora, Jesus ficou sozinho. Gente, se um membro dessa igreja passar na 24 de outubro, lá no final, na Praça Joaquim Lúcio, e ver o pastor Leandro, determinada hora da rua, conversando com... Vocês já vão ligar na hora para os diáconos, pastor, o pastor está lá na Joaquim Lúcio, nesse horário. Não é prudente, pastor, me desculpe, não é prudente o senhor estar aqui. Jesus, não é prudente você fazer isso. Então ela era mulher, samaritana, vivia uma vida imoral, enrolada com um homem que não era marido dela. Os discípulos tinham ido embora. Essa mulher não tinha nada para oferecer em troca. Nicodemos até tinha. Nicodemos, com quem Jesus conversou, Nicodemos, quando foi procurá-lo, Nicodemos era o bambambam ali em Jerusalém, era o cara que, aliás, como nós sugerimos na mensagem sobre Nicodemos, ele é o cara que parece até ter oferecido algum privilégio. Olha, é como se Nicodemos, a princípio, tivesse querido ser um lobista para Jesus. Jesus, eu vejo que você quer um ministério profícuo aqui em Jerusalém, deixa eu te dar os caminhos.
Nicodemos, sim, tinha algo a oferecer. Essa mulher, nada. O que isso aqui ensina para mim e para você? Sobre relacionamentos intencionais. O que deve me motivar a querer me relacionar com as pessoas não é segundas intenções. Jamais. Jamais segundas intenções, jamais o desejo de receber algo em troca, jamais o desejo de me relacionar com alguém, porque essa pessoa tem prestígio, tem influência, então essa sim, vale a pena eu criar um relacionamento intencional com ela, porque eu vou ganhar algo em troca. Jesus nos mostra que o que você tem que ter no coração, motivando você, é simplesmente uma coisa, o desejo de levar água viva, independentemente de quem seja a pessoa. Se é médico ou se é gari. Se é diarista ou se é advogado. Não importa o nível social, não importa quem sejam as pessoas. Se é o porteiro do prédio, se é o dono da empresa. Relacionamentos intencionais são criados por nós o tempo todo. Por quê? Porque o que nos motiva não são os benefícios que a gente ganha em troca, não são os prazeres que o outro pode nos dar. O que nos motiva é o desejo de ver aquela pessoa saciada com Jesus. Primeira coisa, então, peça a Deus para te dar esse desejo. Deus, eu preciso ser alguém mais intencional. Eu preciso ser alguém que tem desejo de levar água viva para os outros. Eu não sinto esse desejo. Segunda coisa que Jesus ensina, se você quer ser intencional, cheio de graça e verdade na prática, intencionalmente buscando relacionamento, segunda coisa que você tem que fazer é abrir mão do momento só seu para você repartir água viva com os outros. Abrir mão do momento só seu para você levar água viva para os outros. Você leu o que diz o verso 6? Jesus fez do que poderia ter sido sua grande desculpa para não discipular aquela mulher, Jesus fez do que poderia ter sido a grande desculpa dele, a porta de entrada para discipulá-la. Porque o texto diz, Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Por que nós temos essa informação? É óbvio, é para nos mostrar que Jesus puxa conversa sobre sede, água, etc. Mas nós também podemos enxergar aqui a grande desculpa que todos nós provavelmente daríamos para não discipular essa mulher. Qual seria a nossa desculpa? E nós teríamos legitimidade. Eu estou cansado demais. Eu acabei de sair de um problema lá na Judéia. Cortou meu coração ter que deixar João Batista naquela circunstância. Eu não estou legal, estou cansado, os discípulos finalmente me deram um tempo, foram comprar comida, eu não aguento mais o Pedro na minha cabeça, e blá, 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 Pedro falando, esse povo resmungando, olha, eu estou exausto, chega! Nossa, essa mulher samaritana, o que ela me achou aqui? Me erra, mulher! Jesus poderia ter todas as desculpas para não produzir um relacionamento intencional com a mulher. É ou não é as nossas desculpas? Gente, nós vivemos cansados o tempo todo. E é verdade, o mundo nos suga, nos destrói, mas aquelas oportunidades mais especiais, elas surgem a partir daquilo que a gente mais poderia usar como desculpa. Não, no lugar de trabalho eu não vou criar relacionamento intencional. Não. É aí que você tem que criar. Não, na hora do meu almoço, no descanso, lá no RU da faculdade, de jeito nenhum. Não, é lá que tem que começar. Olhe para Jesus, veja o exemplo dele. Sabe por que nós, na maioria das vezes, não temos mais pessoas para fazermos discipulado? Porque nós estamos fechados demais na nossa preguiça e no nosso egoísmo. A gente não arruma tempo sequer para cruzar o hall do prédio, para levar um bolo gostoso para o vizinho e dizer, eu moro aqui em frente, trouxe um bolo para você. Se tiver algum motivo de oração, me diga. Minha porta está ali, pode bater a hora que você quiser. Eu abençoo você. A gente faz isso?
a gente entra resmungando, briga com o porteiro, fala que o síndico não arruma isso, e briga e xinga, e fez a reforma, e vai, e bate boca, e aí chega no fim do ano, bate no peito, ou na primeira oportunidade, eu sou crente. Dá nojo. Jesus pega o que poderia ser a grande desculpa para não fazer discípulo e diz, essa é a porta de entrada, o meu cansaço, o meu trabalho, os meus vizinhos, a minha família, o meu povo, é aqui, aqui é onde eu tenho a maior tentação de dizer não, é uma boa desculpa, não, eu não quero, eu não posso. E Jesus diz, não faça isso, essa é a porta de entrada. Então, em primeiro lugar, desejo de falar de Jesus, levar água viva. Segundo lugar, disposição para abrir mão do tempo só seu. Abrir mão da Netflix. Abrir mão dos jogos, da televisão. Abrir mão dos seus momentos para ganhar os outros. Meu povo, é isso que se requer de nós. Terceiro, além da disposição de abrir mão do nosso momento, só nosso, além do desejo de levar Jesus, a gente tem que se dedicar para desenvolver habilidade para se conectar com as pessoas. Nós temos que nos dedicar para desenvolvermos habilidades para nos conectarmos com as pessoas. Olha o que Jesus fez. Em primeiro lugar, ele despertou a simpatia da mulher. Ele virou para ela e diz, por favor, me dê água para beber. Versos 7 a 9. Simpatia dela. Espera aí, você não é judeu? Parece que você é um cara diferente, então, está pedindo água para mim? Foi simpático. Se colocou numa posição vulnerável. Geralmente o crente chega dando resposta, não é isso? Geralmente o crente chega dizendo, eu vou matar sua sede. Jesus chegou dizendo, eu estou com sede. Simpatia, vulnerabilidade, carne humana. J.C. Riley, comentando sobre esse texto, diz que Jesus com sede revela para nós a humanidade de Jesus. Sabe o que o mundo precisa ver nos crentes? Crentão, ouça o que eu estou te dizendo. Sabe o que o mundo precisa ver em você e em mim? Humanidade. Nós somos gente como eles, sofremos como eles, sentimos sede como eles. Não queira mudar aquela pessoa que você não ama. Você não se demonstra vulnerável, simpático. Estou com sede, você pode me dar água, disse Jesus. Simpatia. 50% da sua estrada para aquela pessoa que você pode fazer dele ou dela um discípulo, passa pela sua simpatia. A pessoa olha para você e fala, ele é humano, ela é humana, ela é diferente, eles são servos, prestativos, ele é amoroso, ele é cheio de graça. Jesus não chegou dizendo, de cara, eu vou te dar água viva. Jesus chegou dizendo, eu estou com sede, como você. Segundo, ele desperta curiosidade nela. Versos 10 a 12, a curiosidade, ele diz, você me pediria e eu lhe daria água viva. Ou seja, eu tenho um tipo de água para te dar que mata a sua sede. Ué, como assim? Que água é essa? Olha, eu tenho uma mensagem, eu tenho o evangelho, eu tenho uma verdade que se eu repartir com você, muda a sua vida. Mas primeiro ele foi simpático. E depois ele desperta a curiosidade. E aí, em terceiro lugar, ele desperta nela o senso de necessidade. De 13 a 15, Jesus diz assim, quem bebe dessa água que você está buscando aí no poço, vai ter sede outra vez. Ou seja, viver a vida só do jeito como você tem vivido até aqui, vai continuar te dando sede. Você tem necessidade de algo mais do que a vida que você vive. Você tem necessidade de algo mais que braço de homem, abraço e carícia de homem. Você tem necessidade de mais do que trabalho. Você tem necessidade de mais do que religião. Você tem necessidade de... Olha, se você continuar nessa vida, você vai continuar tendo sede. Ou seja, Jesus foi simpático, despertou a curiosidade
e despertou o senso de necessidade. E aí ele vem em quarto lugar, ele entra na consciência dela, versos 16 a 18, ele diz assim: agora vai lá buscar seu marido. Porque ela fala: eu quero dessa água, me dê dessa água, eu não quero mais voltar nesse poço. O Senhor tocou na ferida da minha vida, eu estou cansada dessa vida, eu estou cansada de levar essa vida, eu não aguento mais. Aí Jesus vai na consciência e diz assim: então traz seu marido, confesse o seu pecado, coloque diante de Deus os seus fracassos e como você tem buscado viver e beber água em sexo, em companhia, em trabalho, em religião. Jesus vai na consciência dela, mas veja, antes de Jesus entrar na consciência dela, ele foi simpático. Ele foi curioso no sentido de despertar a curiosidade dela, ele despertou a necessidade dela, aí ele toca na consciência. E aí o que eu acho lindo, os versos 17 a 18 nos mostram que Jesus a essa altura já tinha despertado a confiança da mulher. Ela já confiava nele. Olha o que ela diz: não tenho marido, respondeu a mulher. Não tenho marido. Ela poderia ter dito para ele assim: o que você tem com a minha vida? Quem te contou? Eu não tenho marido. Ela já estava confiando nele. E aí Jesus diz: é verdade, você não tem marido, pois teve 5, e agora o com quem você vive não é seu marido. Você disse a verdade. Ou seja, Jesus já tinha conquistado a confiança dessa mulher. Meu povo, esse é o caminho. E aí Jesus leva ela e fala do seu sentimento religioso. Os verdadeiros adoradores, versos 19 a 24. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vamos falar de religião, mulher. Parece que você é religiosa, você está perguntando para mim de coisas religiosas. Deixa eu ajudar você. Deus permitindo, na próxima ocasião, a gente vai estudar mais sobre o que significa verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Por isso eu não vou tocar nisso hoje. Mas deixe-me resumir, o que é graça e verdade na prática? É a sua intenção de promover relacionamentos que sejam simpáticos, confiáveis, que despertam no outro a curiosidade pelo Evangelho, que leva a consciência do outro à realidade do pecado, que desperta o senso de necessidade por mudança, por transformação e o desejo de revelar Jesus. Então você tem que ser intencional, você vai ter que começar a abrir mão de momentos só seus, para ter tempo com mulheres ou homens samaritanos. Você vai ter que começar a abrir mão de momentos só seus, para abrir sua casa para as pessoas, seu coração para as pessoas, a hora do seu almoço para as pessoas, a hora do seu intervalo para as pessoas. Talvez diminuir a quantidade de horas na televisão, no celular, no Netflix. Abrir mão do momento só seu, com o desejo de levar água viva. E uma vez com essas pessoas, face a face com elas, você vai ser alguém simpático, confiável. Começa a fazer bolo, gente. Compra o bolo Sol, é tão baratinho. Capricha com recheio de brigadeiro. Bate no vizinho e diz: estou aqui, me perdoa, moro aqui há 60 anos, nunca vim na sua casa. Está aqui um bolo para te dizer que eu moro aqui, e o que você precisar de mim, eu oro por você, quero abençoar a sua vida. É difícil fazer isso, meu povo. Para de brigar com o síndico, para de brigar pelo condomínio, pare de brigar com todo mundo. Sua casa não é esse apartamento. Sua casa é o céu, a gente está de passagem aqui. Seja simpático, seja confiável, desperte a curiosidade nos outros pelo Evangelho. Gente, o que faz esse condômino aqui ser tão diferente? Todo mundo briga e esse homem está sempre sorrindo. O que é isso? Graça e verdade na prática produz pessoas
intencionais, com desejo de levar água viva. Abre mão dos momentos só seus e chega com o Evangelho. E a última coisa, para a gente comer pamonha. Graça e verdade na prática proclama salvação. Salvação. O seu interesse maior não é levar bolo, não é levar coxinha frita, não é levar empada assada para o vizinho. Você vai fazer isso para deixá-lo feliz e mostrar que você é gente. O seu desejo é poder chegar diante dele, como Jesus disse para essa mulher no verso 25, a mulher disse, olha, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele vai nos explicar tudo. E Jesus falou, escuta, eu sou o Messias. Eu falo com você. Você tem que chegar nesse ponto e dizer para as pessoas quem é Jesus. Você não terá apresentado o Evangelho até o momento em que você não disser para elas que Deus é Criador, o homem é pecador, Cristo é Salvador e Ele precisa dar uma resposta. Esse é o Evangelho. Bolo não leva o vizinho para o céu, mas bolo abre o coração dele para você chegar com o Evangelho. Até esse ponto da conversa, Jesus tinha falado com a mulher 6 vezes. Versos 7, 10, 13, 16, 17 e 21. 6 vezes Jesus fala com ela e ela responde. Fala e ela responde. 6 vezes. No verso 26 é a 7ª vez que Jesus fala com ela. E ela não responde. O que ela fez? Verso 28 e 29. Ela deixou a vasilha lá perto do poço, correu para a cidade e foi dizer, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida, será que ele não é o Cristo? O que essa mulher fez? Ela fez 2 coisas que, segundo William Barclay, revela o que uma pessoa realmente convertida faz. Ela sai correndo para falar de Jesus e ela planeja voltar para ter comunhão com Jesus. William Barclay é da opinião de que ela deixou aquilo lá, sabendo que os discípulos voltariam, eles comeriam, e ela voltaria para ter mais tempo de comunhão com ele. Sabe o que prova o que alguém é de fato crente? Essa pessoa tem desejo de compartilhar Jesus, ela sai correndo para fazer isso. E essa pessoa tem desejo de voltar para ter comunhão com Jesus. Isso é a vida cheia de graça e de verdade na prática. Que Deus abençoe você, ensine você e ajude você a ser alguém cheio de graça e de verdade. Isso aqui mostra para você, pecador, que Deus procura intencionalmente meios de salvar você. Da mesma forma que Jesus foi ao encontro dessa mulher, ao meio-dia, naquele poço, o Jesus sai ao seu encontro todo dia, toda hora. Você não precisa vir à igreja para ele achar você. Ele quer dar água viva a você. Ele pagou um alto preço, ele sentiu sede para você matar sua sede. Ele derramou o sangue dele, ele deu a vida dele para você ter vida. E o que ele quer de você é que você creia. Se arrependa e creia. E para nós, homens e mulheres que já beberam da água viva, vamos ser honestos. Falta ou não nos falta intencionalidade? Falta ou não nos falta o desejo de abrir mão de momentos só nossos? De abrir mão do desejo de fazer só coisas que me dão prazer? Para começar a sentir prazer nas coisas que dão prazer para Deus. Levar a água viva. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa ser água viva para todos hoje aqui que me ouvem. Se entrou alguém aqui que ainda não provou de Jesus, que agora o teu Espírito possa revelar a ele ou a ela que o Senhor viveu uma vida perfeita, morreu a nossa morte,
ressuscitou, para que pudéssemos ter a sede da nossa alma saciada. Que haja salvação aqui, coloque fé nos corações. E que todos nós saiamos daqui como essa mulher samaritana saiu da presença de Jesus, desejosos de compartilhar do Cristo que expõe nossos pecados para curar nossas feridas, do Cristo que morreu a nossa morte para vivermos a vida dele, do Cristo que teve sede para matar nossa sede. Dá-nos isso, o desejo de compartilhar Jesus, e dá-nos também o desejo de voltar para ter comunhão com Jesus. Ó Deus, que as vasilhas d'água não sejam mais importantes para nós. Quantas pessoas vivendo para suas vasilhas d'água. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor destrua isso hoje à noite. Liberte hoje à noite. Que o Senhor nos liberte da preguiça, do medo. Que o Senhor nos liberte do egoísmo. E que o Senhor nos faça homens e mulheres intencionalmente desejosos de criar relacionamentos que nos permitam repartir o Evangelho. Faça de nós isso, Pai. Queremos ser homens e mulheres que vivem na prática graça e verdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.